Bora, time do Sports Kids Teens! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal e hoje vamos falar de coordenação motora. Vamos fechar o conceito do ABC no esporte. Tenho certeza que você se interessa por isso, então fique com a gente até o final. Muito bem, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou o Rafael Ferrer, fisioterapeuta esportivo, mestre em educação física, com mais de 20 anos atuando com o esporte. Uma das maiores preocupações que eu vejo nos pais, principalmente nos dias de hoje, e obviamente também uma preocupação para os profissionais da saúde e da educação, é interpretar, entender se a criança tem uma boa coordenação ou não. E além disso, se essa boa coordenação representa uma habilidade para que essa criança, para que esse jovem possa atuar com esporte. Então, fique com a gente até o fim desse vídeo e, antes de mais nada, deixa aí o teu gostei. Se ainda não está inscrito no canal, te inscreve em nosso canal e aciona o sininho para as notificações. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma diferenciação do que é uma habilidade motora para uma coordenação motora. Nós temos várias classificações para as habilidades motoras. Eu vou trazer para vocês aqui algumas que são mais usuais e que são mais aceitas aí entre os profissionais. A primeira classificação de habilidade é que essa habilidade ela está relacionada com a tarefa que a criança, com o adolescente está executando. A gente pode ter três tipos de habilidade. A habilidade relacionada à estabilidade, já falamos sobre isso, sobre equilíbrio, sobre estabilidade. Nós temos uma habilidade de locomoção, que é a capacidade de se deslocar no espaço, seja caminhando, seja correndo. E nós temos uma habilidade de manipulação. A gente utiliza os segmentos, por exemplo, as mãos, para manipular pequenos objetos ou para fazer tarefas que exijam um pouquinho mais de precisão motora. E existe também uma outra classificação das habilidades motoras que está relacionada ao processo de desenvolvimento motor. Ou seja, de acordo com a evolução da idade, de acordo com a evolução cronológica da criança, exista uma tendência de habilidades que ela vai poder executar. Mas onde entra a coordenação motora nisso tudo? Então, primeiro, o conceito de coordenação motora é o domínio de graus de liberdade, tornando músculos, articulações e o próprio sistema nervoso um sistema controlável. O que significa isso? Eu vou ter as informações necessárias do ambiente, as informações da tarefa e as informações da habilidade que a criança tem para ativar corretamente os músculos e gerar movimentos necessários para controlar o movimento que ela está executando. Ou seja, quanto mais exigente for esse movimento, quanto maior a necessidade de ter controle, maior atividade muscular, maior vai ser a coordenação motora. Portanto, a gente tem que fazer essa diferenciação. Nem toda criança que tem uma certa habilidade motora, que está adequada para a sua faixa etária, tem uma boa coordenação. Tem essa capacidade de ativar corretamente os seus músculos e as suas articulações e gerar movimentos controláveis. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro aí para quem de repente não é na área, o papai e a mamãe que está recebendo essa informação pela primeira vez. Vamos pegar duas crianças que têm a mesma idade. Teoricamente, elas estão na mesma faixa de desenvolvimento motor e elas têm a mesma habilidade motora para aquela idade. Vamos colocá-las fazendo a mesma tarefa, elas vão caminhar. Só que a criança A vai caminhar na grama e a criança B vai caminhar no gelo, vai caminhar num ringue de patinação do gelo. Qual é a tarefa que vai ser mais exigente em relação à coordenação? Provavelmente seja a tarefa de caminhar sobre uma superfície de gelo. Por quê? Porque vai exigir maiores ações musculares para poder controlar o movimento. Quem aí já brincou
num ambiente mais liso, pode ser o próprio gelo ou brincou com água e sabão aí no pátio de casa, sabe que é difícil ficar em pé. Imagina caminhar sobre uma superfície que tem um pouco mais de instabilidade. Então, o que significa isso? Que elas vão ter padrões de movimentos diferentes. Possivelmente essas duas crianças consigam caminhar sobre essas superfícies, mas vão se locomover diferentemente, porque a superfície vai ter essa exigência de modificar o padrão de movimento. E é neste contexto que o esporte entra. O esporte vai ter que exigir tarefas diferentes em ambientes diferentes para promover diferentes padrões coordenativos. Algo que é muito importante é que a criança seja capaz de descobrir ou experimentar diferentes padrões de movimentos. Então, aqueles profissionais que atuam com esporte deveriam pensar nessa faixa etária, nessa fase da vida, a estimular a criança a se autoconhecer, estimular a criança a experimentar diferentes e variáveis estímulos. Em vez da gente impor um determinado padrão, determinar uma forma correta de execução de uma determinada habilidade, a criança precisa se conhecer e gerar padrões de movimentos adequados para aquela tarefa, para aquela habilidade. Então, para ficar bem claro e de forma resumida, apesar de existir uma sequência, uma evolução cronológica das habilidades motoras, da capacidade de se movimentar, a escolha de um padrão e a capacidade de ter uma organização, de ter um movimento coordenado, de ter um movimento controlável, ela não tem essa relação linear. Na verdade, ela é totalmente oposta, é uma relação não linear, altamente variável e que depende de qual ambiente e de qual tarefa essa criança está inserida. E aí vale a importância, papai, mamãe, os profissionais que estão nos ouvindo, estão nos vendo, é na escola, é na casa que esses ambientes têm que ser diferenciados. E a gente não deve exigir o mesmo padrão motor nessa fase da vida. A gente deve justamente fazer com que a criança experimente diferentes padrões e seja estimulada a se movimentar de forma diferente e de forma variada na escola e em casa, tanto no ambiente esportivo, no seu ambiente aí de prática esportiva, mas também no seu ambiente social, no seu ambiente lúdico. Outra preocupação que é muito pertinente e que eu ouço muito também é em relação àquelas crianças que são mais pesadas ou aquelas crianças que são mais gordinhas. O quanto que isso pode interferir na coordenação motora. E a gente viveu ou está vivendo um momento ainda de muito isolamento, as crianças ainda têm uma dificuldade em se movimentar, uma restrição ambiental por causa da pandemia e elas ainda vão levar algum tempo para voltar a ter essa liberdade de movimentação, né, de capacidade de brincar e se divertir em diferentes ambientes. Quanto isso pode implicar na coordenação motora? O que a literatura mostra para a gente que aquelas crianças que têm um peso adequado, que têm uma relação de peso e altura mais adequada, são aquelas crianças que têm maior chance de ter boas práticas coordenativas. São aquelas crianças que conseguem desenvolver maior capacidade, maior número de padrões coordenativas. A criança muito leve ou a criança muito pesada tem dificuldade em ser uma criança bem coordenada e, consequentemente, vai ter uma dificuldade de se ajustar e se adequar à prática esportiva. Mas vale aqui um destaque, vale aqui um cuidado. Pesado não significa gordo. Lembre que a criança está crescendo, o osso está crescendo, tem mais massa óssea, tem mais massa muscular nessa criança. Então, não necessariamente uma criança que é mais pesada é uma criança gorda, tem mais massa gorda. Então, pais profissionais, façam essa diferenciação, tomem esse cuidado. Porque a criança que está crescendo é um processo fisiológico, é um processo natural aumentar o seu peso. O que a gente tem que ter ciência é que essa criança vai ter uma dificuldade
coordenativa na prática esportiva, justamente nesses momentos onde há um aumento súbito do seu peso ou do seu índice de massa corporal, o IMC, que geralmente é medido. Agora, aquela criança que tem um sobrepeso ou está em obesidade, além da preocupação com a coordenação, nós também temos que ter a preocupação da saúde, porque o excesso de massa gorda gera sobrecarga orgânica, gera sobrecarga fisiológica e o problema é muito maior do que uma falta de coordenação. Essa criança tem risco de saúde, risco de doenças crônicas que podem impedi-la de continuar na sua prática esportiva, mas também risco de morbidades e mortalidade quando ela atingir uma fase de adulto. Um outro aspecto importante é justamente que a maioria dos esportes são categorizados por faixa etária. Então, se em diferentes faixas etárias, diferentes crianças têm capacidades coordenativas diferentes, capacidade de repertório motor diferente, a gente vai ver crianças praticando esporte, uma muito maior que a outra, com diferentes capacidades coordenativas e diferentes habilidades motoras. E gera um desnível, uma desigualdade na performance dessa criança com o esporte. E isso pode gerar uma inibição, pode gerar uma falta de estímulo para que essa criança mais leve ou muito pesada, pouco coordenada, continue praticando esporte. Então, o cuidado que nós temos que ter também é crianças com a mesma idade, com diferentes padrões coordenativos e a gente saber adequar a prática esportiva à capacidade coordenativa que a criança está naquele momento, para não desestimulá-la, para mantê-la na prática esportiva, que vai estar mantendo a capacidade de gerar saúde e muitas relações sociais que são benéficas para essa criança e para esse adolescente se manter saudável ao longo da vida. Já indo para o nosso final do vídeo, como que a gente pode avaliar então a coordenação dessa criança? Como é que eu posso diferenciar crianças melhor coordenadas daquelas que têm pior capacidade de controle do seu movimento? Existem vários testes. Alguns testes que exigem muito tempo e muito custo no seu investimento de material e outros de baixo custo e de fácil acesso. Entre esses testes eu vou destacar alguns para vocês. O primeiro teste é o teste de proficiência motora de Bruninski-Ozeretsky, de 1978. Ele consegue avaliar a coordenação tanto de crianças quanto adolescentes e jovens adultos. Ele é validado desde os 4 anos até os 21 anos. Um outro teste que é bastante conhecido entre profissionais que atuam com crianças é o teste de coordenação corporal para crianças. Ele é muito conhecido pela sigla KTK, que significa em alemão Teste de Coordenação Corporal para Crianças. Um destaque desse teste é que ele avalia a coordenação motora, mas muito linkada à capacidade de equilíbrio dinâmico. Mas temos um teste que é mais recente, novo, que é a bateria de testes Performance and Fitness, que na literatura é conhecida pela sigla PerfFit, ou seja, avalia tanto o desempenho da criança com esporte, como também o seu condicionamento. Está apresentado o nosso ABC, os conceitos que fundamentam o processo de alfabetização física através do esporte. Eu tenho certeza que você deve ter curtido, você ficou até aqui. Se você ainda tem dúvidas sobre o ABC, como avaliar, como interpretar a prática esportiva das crianças nessa fase de iniciação esportiva, deixe aí o seu comentário, entre em contato com a gente, venha para o nosso time do Sports Kids Teens, cada vez mais conteúdo, cada vez mais vídeos que levam instrução e informação tanto para os profissionais da área da educação, da área da saúde, como também para os papais e as mamães que precisam saber entender em que momento a sua criança está dentro do esporte. A preocupação de quanto aquele esporte está gerando realmente benefícios para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, ou está gerando risco para a sua saúde. Obrigado e até um próximo vídeo dos Sports Kids Teens.